Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse cachecol. O tamanho dele total ficou 1,70. Se você for fazer para uma pessoa mais alta, eu aconselho você aumentar um pouco, tá? Fica mais bonito. Aqui eu tô fazendo para uma pessoa de 1,60 m, tá? Então eu fiz esse aqui para ficar um pouquinho compridinho, não ficar curto, né? E para usar de várias formas. E a largura dele aqui, ó, ficou por 15 centímetros. Então ele tem 1,70 por 15. Se você quiser também aumentar na largura, aí é a sua opção. Para essa receita aqui, eu gastei média de 180 gramas de lã. Eu comprei a lã da Cisne, da Coats Correntes de primeira. Esse novelo é de 40 gramas. Eu comprei 5 novelos e sobrou esse aqui do quinto novelo, tá? Então foi média de 180 gramas que eu utilizei para fazer esse cachecol. Mas eu comprei a mais porque eu quero fazer também a touca. Na descrição deste vídeo eu vou deixar a quantidade que eu gastei para fazer tanto a touca quanto o cachecol, que aí você consegue fazer o joguinho, tá bom? Eu espero que você goste do trabalho. Olha os detalhes. Ele fica bem bonito e bem delicado. Aparentemente aqui no vídeo parece que é um vermelho, né? Mas na verdade é um rosa. É um rosa meio fechado, né? Aí dá a impressão que é vermelho. Aí eu gostei bastante desse ponto, que ele não fica tão aberto, ó. E também não fica muito fechado, né? Aqui, ó, nos pontos argola, eu deixei assim, mas se você quiser, é só cortar, viu? Dar uma desfiadinha na ponta, isso é opcional. Eu gosto de dar essas opções que você pode estar trabalhando também aí da sua forma. Aí os arremates aqui na parte de baixo eu nunca corto. Se você observar aqui, ó, eu deixei ele aqui no meio dos pontos argola, nem aparece, tá vendo? Que não precisa você esconder pra dentro, pode fazer o nozinho e deixar a pontinha lá. E a mesma coisa, né, nessa outra parte. Vamos lá, o passo a passo? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E ao pessoal aí que sempre deixa um comentário de incentivo, me pedindo aí os passo a passo, eu quero deixar meu grande abraço, muito obrigada, viu? Fico muito feliz em receber os comentários de vocês e eu respondo todos, viu? Às vezes demora um pouquinho, mas é com muito prazer que eu respondo vocês. Eu espero que vocês gostem desse trabalho. O tex dessa lã é 468. Para esse tex, eu vou utilizar a agulha para crochê 4,5 milímetros. E essa cor que eu estou utilizando é 00029, tá? Você tem que estar atenta na hora de comprar essa lã, para você comprar a quantidade certa. Tô falando a referência da cor, porque tem pessoas que me pedem, né, que quer fazer idêntico. Então, eu deixei aí a referência. E para iniciar, você vai ficar atento para ser múltiplos de 3. Você sempre vai fazer de 3 em 3. Ó, iniciei 3 correntes e vou fazer mais 3 até dar a largura que você quer, tá? Ó, vou fazer mais 3, mais 3. Dessa forma, você faça a largura do seu cachecol. Então, eu fui fazendo de 3 em 3 correntes e ao todo foram 3 grupinhos de 3 correntes. Perdão,
foram 10. 10 vezes repetindo de 3 em 3. Então, ao todo, são 30 correntes. Eu falo essa forma de grupinho para depois o motivo ficar certinho. Caso você fizer maior, você lembre-se, aumenta sempre de 3 em 3, que vai dar certo para você fazer maior o seu cachecol, tá bom? Esse dá para fazer também outras peças. É só deixando o conselho, porque se você for fazer de um tamanho diferente, lembrando que você vai fazer sempre de 3 em 3 correntes. Então, aqui eu tô com exatamente 30. Eu vou voltar fazendo pontos baixos. Eu vou pular aqui, ó, da agulha, eu venho no segundo ponto e vou fazer um ponto baixo. E volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, ficamos com 29 pontos baixos. A segunda carreira, eu vou subir 2 correntes, vou laçar o fio e vou contar, ó, 1, 2, 3. Nesse terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, voltando aqui, ó, eu venho aqui nesse primeiro, nós pulamos 3, então eu tenho 2 aqui nesse intervalo. Eu venho no primeiro, laço o fio, venho nesse primeiro pontinho e faço um ponto alto. Da onde eu estou, laço o fio. Ó, esse pezinho aqui foi onde eu fiz meu primeiro ponto alto. Então, a partir do próximo, 1, 2, 3, faço um novo ponto alto. Uma corrente, laço o fio e vou voltar aqui, ó, nesse primeiro. Lembre-se que esse aqui já nós trabalhamos com o primeiro ponto alto que ficou por trás, porque você olhando assim, ó, parece que ele tá vazio, mas não está. Tem que ter atenção nisso aí, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, vazio, e faço um novo ponto alto. Da onde eu estou, laça o fio, conto 1, 2, 3, no terceiro, um ponto alto, uma corrente, laça o fio, venho no primeiro ponto alto e faço um novo ponto alto. Aqui, no caso, meu primeiro ponto baixo, desculpe. Laça o fio, vamos contar novamente. Percebe que aqui, ó, foi o que a gente trabalhou o ponto alto. Então, eu começo a contar no da frente. 1, 2, 3. No terceiro, um ponto alto, uma corrente, laça o fio, venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um novo ponto alto. Aí, vai ficando assim, ó, um xizinho. Laça o fio, 1, 2, 3, um ponto alto, uma corrente, laça o fio, venho no primeiro ponto baixo e faço um novo ponto alto. Laça o fio, 1, 2, 3, uma corrente, laça o fio, no primeiro ponto baixo, um novo ponto alto. 1, 2, 3, uma corrente, no primeiro, um ponto alto. Tá vendo? Ele vai ficando bem certinho. É só ter atenção para pegar no ponto certo, para não pegar no pezinho do anterior. 1, 2, 3, um ponto alto, uma corrente, laça o fio, venho no primeiro que a gente contou e faz um novo ponto alto. Laça o fio, 1, 2, 3, restou apenas um. Então, tá certinha a nossa sequência. Ó, fiz o ponto alto, uma corrente, laço o fio, venho no primeiro ponto baixo e fiz o ponto cruzado. Aqui onde eu estou, eu laço o fio, venho no último ponto baixo e faço um ponto alto. Faz esse ponto alto justinho para ficar do mesmo tamanho de cá, para nenhum dos lados ficar maior que o outro, tá? Ó, como ficou a nossa primeira carreira. Agora, a próxima carreira será de pontos baixos. Eu subo uma corrente, em cima do primeiro ponto alto, um ponto baixo.
No primeiro ponto alto cruzado, um ponto baixo. No espaço de correntes, um ponto baixo. Em cima do outro ponto alto, um ponto baixo. Então, fizemos aqui o trabalho em cima do primeiro X. No segundo X, um ponto baixo em cima do ponto alto. No espaço de correntes, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Tá vendo? É um ponto para cada pontinho de base. Um ponto baixo em cima do ponto alto, no espaço de correntes, um ponto baixo, em cima do ponto alto, um ponto baixo. É simples, tá? Não tem nenhum aumento nessa carreira. No espaço de correntes, um ponto baixo. Aqui você pode pegar a corrente trabalhando desta forma mesmo, ó, enfiando aqui, ó, na corrente mesmo e fazendo ponto baixo. Não precisa pegar no meio da corrente. Então, essa carreirinha é bem simples. Ó, cheguei aqui, ó, em cima do meu último ponto alto do xizinho que nós temos. Aqui nós fizemos duas correntes para virar o trabalho. Então, em cima da segunda corrente, eu faço um ponto baixo. Então, assim a gente finaliza a nossa carreira. Esse número de pontos baixos vai ser a mesma quantidade que nós fizemos no início. Se você tiver dúvida se fez certo, é só você contar. Tem que ter 29 pontos baixos, né, na terceira carreira, tá bom? Então, quando você for fazer os pontos baixos, se tiver dúvida se tá certo, é só contar se tá com o mesmo número de pontos que você fez no começo. Se você aumentou, se você fez maior, é só você contar quantos fez embaixo para você saber quantos você fez em cima, tá bom? Para você saber quanto você tem que ter na parte de cima. Essa é a frase correta. Vamos lá na próxima carreira. Subo duas correntes, laça o fio, vira o trabalho e conto, ó, 1, 2, 3. Eu conto a partir desse segundo, porque essas duas correntes já equivalem para esse primeiro. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, faço o meu primeiro ponto alto. Uma corrente, laça o fio. Ó, presta bem atenção agora, porque a gente vai mudar aqui a forma de trabalhar esses pontos X. Se você quiser continuar só com esse X, tudo bem, não precisa fazer o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui, ó, nesse espaço fora do X, na parte de baixo, ó, tá vendo? E vou buscar uma laçada, subir com essa laçada até na altura da terceira carreira, faço, ó, tiro duas da agulha para depois fechar o ponto alto. Ó, peguei essa laçada aqui dentro, tá vendo? Laça o fio, vou contar 1, 2, 3, faço meu primeiro ponto alto, uma corrente, laça o fio, eu venho aqui entre os dois pontos X, puxo uma laçada e faço o ponto alto. Tá vendo? Tanto que é simples, eu tô pegando lá embaixo. Laça o fio, 1, 2, 3... No terceiro, um ponto alto, uma corrente, laça o fio, vem entre o próximo pontos X e faço um novo ponto alto, tá vendo? Vai ficando desta forma. Laça a linha, conto 1, 2, 3, no terceiro, um ponto alto, uma corrente, laça o fio entre os pontos X. Tá vendo que eu tô trabalhando, pegando entre um e outro. Não tô pegando dentro do ponto X, e sim no meio, tá vendo? Que ele dá um efeito bem bacana. 1, 2, 3, no terceiro um ponto alto, uma corrente, laça o fio, entre os pontos X, um ponto alto. Laça o fio no terceiro ponto baixo, um ponto alto, uma corrente, vem entre o espaço dos pontos X e faço um novo ponto alto. Ele fica esse ponto alto alongado, mas ele dá um efeito bem bacana, olha no avesso.
Eu gosto muito de trabalhar com ele. Laça o fio, 1, 2, 3, no terceiro, um ponto alto, uma corrente, entre os pontos X, um novo ponto alto. E assim a gente trabalha por toda a carreira, ó, já estamos finalizando. Um, dois, três. O meu último motivo aqui, uma corrente, laço o fio entre o ponto X e o outro ponto alto. E agora, para finalizar a carreira, eu venho aqui, ó, no meu último pontinho e faço um ponto alto. Faço esse ponto alto justinho para ficar do mesmo tamanho das duas correntinhas, que aí ele vai subindo certinho, a lateral dele. Viu que bacana que fica? Olha o do outro lado. Ele fica bem bonitinho. Então, agora nós vamos fazer a carreira de preparação novamente. Subo uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto, um ponto alto, um ponto baixo. No ponto alto de base, um ponto baixo. No espaço de correntes, um ponto baixo. No ponto alto, um novo ponto baixo. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira. Tendo dúvidas se tá certo ou não, é só contar o número de pontos baixos. Tem que ter 29 pontos baixos nessa carreira. Mas é bem do jeitinho que eu te mostrei na carreira de número 3, que nós voltamos fazendo o ponto baixo. Você trabalha um ponto baixo em cima do ponto alto, no espaço de correntinhas um ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto alto. É bem simples. Finalizamos então a carreira, continuamos com 29 pontos baixos. Agora a próxima carreira eu subo 2 correntes, laça o fio e vou começar novamente a sequência dos pontos cruzados, né? Eu venho 1, 2, 3, no terceiro ponto baixo faço um ponto alto, uma corrente, laça o fio e venho aqui, ó, no primeiro espacinho fora do ponto X, na carreira de baixo. Deixa eu fazer assim, que tô tampando a claridade, né? Ó, lacei o fio, venho aqui, ó, no espaço de baixo e faço um ponto alto. Laça o fio, 1, 2, 3, no terceiro, um novo ponto alto, uma corrente, laça o fio, vem entre o ponto X e o outro e faço um novo ponto alto. Laça o fio, nunca se esqueça, hein? Ó, aqui nós trabalhamos, então eu tenho que começar a contar no próximo. 1, 2, 3, no próximo, um ponto alto. Se você observar, ele vai vir quase em cima aqui, ó, da carreira. Aqui é o ponto baixo e aqui de baixo é o ponto X. Ele vem sempre em cima do motivo da carreira anterior, tá vendo? Se você observar. Aí faz uma corrente, laça o fio entre os pontos X, um novo ponto alto. Laça o fio, ó, no terceiro ponto baixo, um ponto alto, uma corrente, laça o fio entre os pontos X, um novo ponto alto. Agora, essas carreiras serão de repetição. Se você tiver dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e ver de novo como eu fiz as carreiras, tá? Mas aqui já não tem erro mais, que é só a repetição. E do outro lado vai ficando assim. Ele fica bem bonitinho do outro lado, fica diferente. Aí eu vou voltar para te mostrar o tamanho que eu vou fazer. E se você for uma pessoa mais alta, aí eu te aconselho a fazer maior, tá bom? Fica bem bonito se ficar grande, né? O cachecol curto não fica legal. Eu vou fazer o meu e te passo as medidas. Ó, pessoal, eu vim fazendo, conforme eu expliquei para vocês, uma carreira de ponto baixo e a outra carreira de ponto cruzado, né? Do mesmo jeitinho que eu te mostrei lá no início. E aqui eu já tô no 5º novelo.
tá? Que eu comprei os novelos de 40 gramas, certo? E eu vou iniciar agora com o 5º novelo. Eu deixei para mostrar para vocês como eu faço a emenda. Então, aqui, ó, é bem simples. Eu não gosto de fazer aquelas emendas que o povo corta bem justinho aonde tá o nó. Eu faço um amarrado normal, faço um nó cego, ó, tá vendo? Tem um nó cego aqui, eu puxo, ó, a linha parou de andar, ó, tá bem firme. Então, aqui eu fiz 2 nozinhos, aí eu continuo a trabalhar, né? Normal, como eu venho te explicado, né? 1, 2, 3, no terceiro um ponto alto, uma corrente, laça o fio, venho no espaço, ó, aqui está os 2 fios, eu vou puxar eles assim e vou pegar apenas o fio e faço o outro ponto alto. E aqui está as linhas, que aí eu corro ela com a agulha por baixo dos pontos baixos. Eu prefiro deixar sempre assim um pedacinho de linha do que cortar muito próximo aonde a gente fez o nó. Porque com o tempo vai lavando e isso pode soltar se ficar muito próximo do nó. Então, eu prefiro esconder por baixo dos pontos, que fica um trabalho bem mais seguro. Ó, aqui é só você colocar essa ponta, passa aqui, ó, por baixo dos pontos baixos que nós temos na carreira anterior, e a mesma coisa com essa aqui. Você passa por baixo dos pontos, que aí ele vai ficar bem arrematado. Vou passar aqui para você ver. Vou pôr nessa linha de tapeceiro, que ela é maior, mais fácil de passar aqui, ó. É só passar por baixo dos pontos. Tá vendo? Passou por baixo de alguns, já ajuda a firmar bem. Eu dou uma puxadinha assim, porque quando lavar, esse fio não vai sair debaixo desses pontos. E a mesma coisa a gente faz com essa outra ponta. Também passa aqui, ó, por baixo dos pontos baixos da carreira anterior. Ó, tá vendo? Aí, ó, dou uma puxadinha aqui, que aí ele não vai sair pra cá pra ficar aparecendo, e posso cortar esse excesso. Ó, observa, não tem nadinha, não percebe que tem nó, não dá pra ver que tem emenda. É bem simples, eu prefiro fazer assim, mas faça da sua preferência, tá? E aqui, agora nós vamos fazer um acabamento. Como eu iniciei com ponto baixo, eu vou voltar fazendo ponto baixo. Os dois lados são bonitos, então, o lado que ficar essa carreira de ponto baixo, que vai ficar aparecendo um direito ou o avesso, não vai importar, porque na verdade vai poder usar dos dois lados, tá bom? Eu vou voltar fazendo ponto baixo, uma carreira simples, igual eu venho mostrando, subir uma correntinha e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, igual eu mostrei para vocês, né? Ao todo, eu vou ficar com 29 pontos, a mesma quantidade que nós iniciamos aqui embaixo. E agora, nós vamos fazer pontos argola. Eu vou virar o trabalho, vou fazer assim, ó. Vou colocar uma alça no tamanho que eu quero, tá? No caso, aqui, eu vou colocar mais ou menos a quantidade dos meus dedos, ó, cinco dedos, ó, os meus 5 dedos. Não vou pôr o palmo aberto, porque senão vai ficar muito grande. Você escolhe o tamanho do seu aí, para você fazer essas alças. Feita a alça, olha onde tá a agulha. Eu insiro a agulha aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Passo por cima dessa laçada aqui, ó. Busco a de trás. De novo, ó, enfiei a agulha aqui no ponto baixo, venho por cima,
Vou pegar essa laçada de trás, trazer por cima da laçada da frente, passar por dentro do ponto baixo. Você viu que agora eu tô com 2 laçadas na agulha? Vou firmar essa laçada com esse outro dedo e vou pegar a linha que tá vindo do novelo e passar por dentro do ponto das 2 laçadas. Então, eu fiz um ponto baixo com um ponto argola. Compreendeu? Vamos fazer mais um? Vem aqui, ó, no segundo ponto, faça a alça do tamanho que eu quero. Vou medir pela outra, tá vendo? Feito a altura do tamanho que você quer, passa a agulha, ó, pela frente, por cima do primeiro fio. Busca o de baixo, traz ele pra frente, passando por dentro do ponto. Fiquei com 2 laçadas na agulha. Vou firmar essa laçada aqui, ó, com a agulha e vou pegar a linha que tá vindo do novelo e vou fechar esse ponto baixo. Meu segundo ponto argola, tá vendo? No próximo ponto, novamente, vamos lá fazer nosso ponto argola. Vou colocar do mesmo tamanho dos outros, passo por cima do fio da frente, vou pegar o de baixo, vou pegar esse fio aqui de baixo, ó. Passei por cima do da frente, ó. Vou pegar o fio de baixo, passo por dentro aqui do ponto baixo, fiquei com 2 laçadas na agulha. Firmo esse ponto argola aqui, ó, junto com a agulha, tá vendo? Pego a linha que tá vindo do novelo e passo por dentro das minhas 2 laçadas e fiz o ponto baixo. E de cá ficou o ponto argola, tá vendo? Vai ficando desta forma. Eu gosto de fazer esse ponto argola porque é uma forma de ter as franjinhas e já tá arrematado aqui, ó, que fica muito seguro desta forma. Mas se você quiser fazer aquela forma de tassel, que você vai cortando e depois amarra, corta vários, depois amarra junto assim, pra depois vir colocar aqui, a opção é sua, tá? Tô te mostrando assim, porque eu gosto de fazer diferente. Se é para ser igual, né, não tem necessidade de estar colocando um passo a passo. Então, eu tô fazendo aqui do jeito que eu realmente gosto de trabalhar. Vou mostrar novamente, vou aproximar aqui, porque se você tiver dificuldade, você vai entender bem agora. Ó, peguei a laçada, vou medir pela outra. Vou pôr na mesma altura, tá vendo? Coloquei na mesma altura. Passo a agulha por cima dessa primeira, busco a segunda lá atrás, mas para isso, eu vou vir aqui, ó. Venho aqui, ó, no próximo ponto, coloco a laçada na mesma altura das outras, com a agulha inserida dentro do ponto, passo ela por cima, busco a de trás e passo ela por dentro do ponto, ó. Fiquei com 2 laçadas na agulha. Vou firmar com esse dedo aqui, ó, na agulha e vou pegar a linha que tá vindo do novelo e vou fechar esse ponto baixo. Ó, esse ponto ficou firme. Venho no próximo ponto, vou fazer novamente para você entender. Ó, põe na mesma altura, passo por cima, pego a linha de baixo, passo por dentro do ponto, fiquei com 2 laçadas na agulha, pego a linha do novelo e fecho o ponto baixo. No próximo ponto, insiro a agulha, coloco a laçada do tamanho que a gente quer, passo a linha por cima da primeira linha, busco a de baixo, passo por dentro do ponto, fiquei com 2 laçadas na agulha, pego a linha do novelo e fecho o ponto baixo. Então, é assim o nosso ponto argola. Na hora que você pegar o jeito, você vai ver que é bem fácil. Você não vai ter dificuldade para fazer. Rapidinho você faz vários, tá? E dessa forma eu vou fazer por toda essa carreira. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, tá? Fechei aqui o ponto baixo e ficou desta forma, ó. Fica bem bacana o detalhe. Se você quiser voltar
fazendo também o ponta-argola só na laçadinha de cá, pra parte de baixo aqui ficar bem cheia, dá pra você fazer. É só você virar o trabalho assim, ó. Mas isso é bem opcional, tá? Só tô te dando a dica, porque aí fica bem cheinho. Você vira o trabalho, ó. Você insere a agulha aqui no primeiro, faz na mesma altura dos outros, né? Que já vem fazendo. E já começa a trabalhar, pegando só a laçadinha de trás de cada ponto, ó. Vem no próximo ponto, ó. Se você fizer assim, você consegue ver melhor o ponto, tá vendo? Aqui, ó. Aqui tá o pezinho do ponta-argola, você vira, dá pra ver aqui a laçada do ponto. Você pega esse pontinho aqui de trás pra fazer o próximo ponta-argola. Ou pega as duas laçadas também, não precisa ser só o de trás, não. Você laça assim, ó, pega as duas laçadas, que também vai ficar bem certinho e bem feito o trabalho. E volta fazendo os pontos argola para cada um desses outros pontos que a gente já trabalhou. É só seguir esse mesmo raciocínio. Que é bom que ele vai ficar bem cheinho, essa parte aqui do acabamento, né? Ó, deixa eu mostrar pra você como tá ficando. Ó, vai ficar bem cheinho. Ele aumenta, ó, pra cá como fica e aqui. Eu vou continuar fazendo até chegar aqui no meu cantinho. Cheguei aqui no meu último ponto, aqui eu vou cortar o fio, já vou cortar aqui do tamanho de uma dessas laçadas, que aí eu passo por dentro aqui, ó, e já dou uma tensionada nesse nó, que aí já fica arrematada a ponta, tá? Ó, ficou desta forma. E agora eu vou fazer da mesma forma do lado de cá. Aqui, ó, já tem um comecinho, eu não vou cortar esse fio, vou deixar ele aqui, porque já vai ser um fiozinho do nosso trabalho. E eu vou prender esse fio na agulha também já deixando um pedaço sobrando, que aí eu não preciso cortar a rente, ó. Eu girei a agulha, faço como se fosse iniciar uma corrente e deixei esse fio aqui do começo. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vou começar a trabalhar da forma que eu te mostrei. Coloco a laçada do tamanho que a gente vem trabalhando, você coloca aí do tamanho da sua, busco a laçadinha lá e vou fazer o ponta-argola. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira, um ponta-argola para cada ponto baixo. E depois volto trabalhando da mesma forma que eu te mostrei aqui, que aí a gente finaliza essa parte aqui do nosso cachecol. Ó, pessoal, finalizei da forma que eu te mostrei, fiz as duas carreiras com ponta-argola, olha como ficou aqui a separação, tá? E assim, ó, ele fica bem certinho. Ó, do outro lado também. Eu espero que você tenha gostado. Assim a gente termina o passo a passo do cachecol. E o que foi gasto aqui de material foi em torno de 180 gramas, porque o quinto novelo, ó, sobrou um pouco. E foram 5 novelos, né, contando com esse aqui. Então, foi média de 180 gramas que nós utilizamos para fazer esse cachecol, tá bom? Ó, os detalhes dele. Deixa no comentário aí, me informando se você gostou, o que que você achou. Para mim é muito importante saber, tá? Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber notificações de cada novidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.